Vão agora os profissionais do NIAP, a psicóloga Flaviane Ribeiro, a assistente social Michele de Carvalho e o professor William Vieira vão nos dar alguns caminhos para que os profissionais da escola possam abordar essa temática com a comunidade escolar, particularmente com os alunos. Para quem não conhece ainda o NIAP, esse é um setor da SME formado por psicólogos, assistentes sociais e professores que desenvolvem projetos e ações diretamente nas unidades escolares, visando os cuidados e as questões psicossociais que costumam surgir durante os processos de ensino e aprendizagem. E o NIAP também coordena o PROINAP, que é o Programa Interdisciplinar de Apoio às Unidades Escolares. Provavelmente esses profissionais já devem ter desenvolvido alguma ação aí na sua escola. Bom, essa experiência do professor Luiz é inspiradora, né? Então, vou começar perguntando para a psicóloga Flaviane. Você acredita que o trabalho desenvolvido pelo professor Luiz apresenta alguma relação com a aposta na atuação interdisciplinar do NIAP e do PROINAP? Que riqueza, né? Eu estava ouvindo aqui o relato do professor Luiz, e que potente é essa experiência no chão da escola e quanto ela, de fato, me fez pensar no nosso trabalho, né? O trabalho e as práticas que a gente vem desenvolvendo enquanto NIAP e equipe PROINAP no chão das escolas públicas municipais. Então, antes de falar um pouco mais dessas conexões, né, que eu pude perceber no trabalho, nessa riqueza que o professor Luiz traz com o trabalho do PROINAP, quero dizer que estou muito feliz, muito orgulhosa de estar aqui enquanto, né, representando, enquanto articuladora de área, enquanto representante do NIAP, junto com os meus colegas aqui, o William, Michele, estamos aí no desafio de articular territórios da Zona Oeste da cidade, e o quanto é muito orgulhoso, motivo de muita alegria estar aqui numa semana dedicada à prevenção, né, a pensar aí práticas de prevenção às violências nas escolas. Então, sem dúvidas, é uma temática que marca a potência dessas trocas, né, da interdisciplinariedade, da complementação de saberes. Então, que riqueza. Bem, então, pensando o trabalho, né, do professor Luiz, ele me fez pensar várias coisas, né? Então, eu vou tentar aí me concentrar em 2 pontos nesse momento. Primeiro, pensar a intervenção dele, né? Como é um projeto, começou como um projeto, me parece que se tornou algo muito maior, né? Ele falou aí de um caminhar de anos dentro dessa pesquisa, né? Dessa premissa na escola. Ele partiu de uma pesquisa. Então, o quanto a intervenção que ele propõe é interdisciplinar, o quanto ele traz uma complementação de saberes, saberes da escola, saberes, né, das crianças, saberes das áreas do conhecimento. Então, é um ponto que eu vou me dedicar um pouco aí a falar um pouco mais. Mas, para além da intervenção, o que me chamou mais a atenção foi o modo como ele compreende o fenômeno da violência. Então, ele compreende o fenômeno violência como algo complexo, é um fenômeno social complexo, que não pode ser compreendido de maneira pontual, né? Então, tem uma questão relacional na violência que me faz pensar que a intervenção, os modos de enfrentamento, eles estão muito alinhados com o modo como a gente compreende o fenômeno. E o professor Luiz fala isso com muita riqueza. Ele compreende o fenômeno de modo complexo, entende que é um fenômeno social complexo, que atravessa diversas dimensões, e por isso a intervenção tem que acompanhar essa complexidade. Então, trazendo aí o fenômeno violência, né, de fato, a gente precisa olhar como algo plural, violências, né, no plural e não no singular, não é abstrato. Essa violência que está lá no chão da escola, ela é produzida, ela é construída por um contexto, né, tem realidades dialogando com essa violência, e eu preciso olhar para essa complexidade quando eu vou pensar modos de intervir. Então, é um fenômeno a compreensão da violência já é um fenômeno interpessoal, né, interdisciplinar, interdimensional, né? Então, às vezes eu reconheço que no chão da escola é difícil compreender essas diversas violências, né? A gente tende a intervir em questões pontuais, né? A gente vai ali, tenta intervir aqui, acolá, e o professor Luiz, assim como as equipes PROINAP, né, estão alargando a compreensão desse fenômeno. Então, isso é um ponto. O outro ponto para intervir na violência, eu preciso também lançar mão de práticas complexas. Então, a interdisciplinariedade
ele até usou a palavra transdisciplinariedade, né? Então, essa interdisciplinariedade de saberes, de práticas, isso é a potência de um trabalho, né? Então, se eu quero intervir num fenômeno complexo, eu preciso lançar mão no enfrentamento desse fenômeno, também de uma certa complexidade. Então, essa interdisciplinariedade de saberes, vou começar com os saberes. O professor Luiz fala dessa complementação de saberes das diversas áreas do conhecimento. Então, ele fala das ciências, a história, a língua portuguesa entra, a música, as artes, né? Então, ele fala de uma complementação de saberes e não de uma rivalização de saberes. Isso é muito potente, se eu quero prevenir violências. E trazendo isso para pensar o PROINAP, aqui nós já nos constituímos de modo interdisciplinar, somos equipes formadas por psicólogos, assistentes sociais e professores, e quando a gente entra no chão da escola, a gente também faz parceria, complementa saberes com os saberes da escola. E os saberes da escola são saberes plurais, saberes dos alunos, saberes dos docentes, de todos que estão ali da comunidade escolar, né? Então, essa interdisciplinariedade, essa complementação de saberes, me parece a potência interventiva em casos como esses, né, de violências. Outro ponto é a interdisciplinariedade das práticas. E a fala do professor Luiz também me fez pensar o quanto a escola não pode e não deve estar solitária no enfrentamento às violências que se apresentam no seu cotidiano. Não é isso? O quanto a gente precisa inventar e reinventar práticas para lidar com as violências. Então, a interdisciplinariedade de práticas me fez pensar na importância da intersetorialidade, me fez pensar o quanto é fundamental a gente articular rede de proteção à criança e ao adolescente. E para tentar clarificar um pouco o que eu estou entendendo por rede, eu vou fazer uma analogia com a rede do pescador, a rede de pesca, né? Essa rede que faz com que o pescador vá lá, né, entrar em um alto mar para fazer a sua prática da pesca. O que é a rede do pescador? Então, primeiro, eu quero provocar uma reflexão sobre a atitude do pescador antes de entrar no mar, né? O cuidado que ele tem com essa rede, né? O quanto, muitas vezes, ele verifica as condições da rede, se essa rede tem furos, se essa rede precisa de algum ajuste. Ele entra no mar muito alinhado, muito próximo, muito cuidadoso e sensível à estrutura dessa rede. E depois pensar a forma dessa rede. Tem uma forma. A rede do pescador, ela tem um entrelaçamento de nós. É uma rede composta por nós. Esses nós da rede, de alguma maneira, sustenta o peso do peixe. São nós flexíveis, né, que, de certa maneira, quando se constituem, é para fortalecer e conseguir, né, lidar ali na força das águas e para suportar o peso do peixe. Então, a rede do pescador me parece um caminho interessante para compreender o que é a nossa rede. A rede somos nós que construímos esses nós. Somos nós que vamos, né, de modo muito próximo aos outros profissionais da secretaria ou instituições que, né, que não são públicas, né? A gente constrói essa rede e essa rede é potência quando a gente fala da prevenção às violências. Então, essa interdisciplinariedade também das práticas me chama muito a atenção. E eu vou parar por aqui para a gente conseguir ouvir também nossos colegas aí do NIAP, do PROINAP. Mas tinha um aspecto que eu queria que você comentasse do trabalho do professor Luiz, que me lembra até um pouco a linha do Paulo Freire de pensar, né? Que é falar dos valores, das emoções, dos sentimentos que esse trabalho despertou nos alunos. A questão da empatia, né? De você se colocar no lugar do outro, no caso da concórdia. A questão da autoestima. Aquelas crianças se agrediam, eram todos ali afrodescendentes, eles não se colocavam, eles não se entendiam, eles não se viam como afrodescendentes, eles se colocavam distantes disso. Então, isso também foi uma coisa trabalhada no projeto. Isso tudo mexe com valores, corações e mentes dos alunos e faz eles crescerem, né? Estou segura que sim. Não sei se os meus colegas querem ajudar na resposta, enfim, William e Michele. Mas, de fato, essa questão da empatia, né, de se colocar no lugar do outro, eu sempre acho que é um desafio, que é algo construído.
você poder se abrir ao encontro com o diferente, com a diferença. Isso não está dado, isso é construído por todos e cada um de nós, e é extremamente desafiador. Então, a empatia, as emoções, né, as habilidades socioemocionais, elas entram muito em cena, né, no trabalho, que o professor Luiz aponta, e isso também tem muitas conexões com o que a gente produz no chão da escola, no cotidiano, do fazer, do PROENAP, o quanto a gente está sempre muito capturado por essa preocupação, né, o quanto o discurso, a fala tem que circular e o quanto eu preciso, de fato, me permitir, me abrir ao encontro com a diferença. A palavra e a escuta, né? Parece 2 instrumentos potentes aí para o nosso enfrentamento às violências.